Olá, pessoal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai comentar uma questão da prova do exame de suficiência da primeira versão de 2023, e aí eu quero deixar alguns avisos rapidinhos aqui. Na descrição do vídeo você consegue baixar essa prova completamente gratuita para você baixar então a prova com o gabarito definitivo. Então eu sempre oriento que vocês resolvam a prova antes de vir aqui assistir os vídeos, tá? Eu vou deixar no link também o link para você adquirir o nosso e-book da prova comentada. Então, a prova comentada, ela ficou aí com um total de 77 páginas e você pode adquirir o e-book nesse mesmo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também tem o link para você participar da nossa turma, que é o Momento de Estudar para o CRC, que é o nosso preparatório para o exame de suficiência. Então, nele você vai estudar com a gente por um período de um ano. Independente se você vai prestar a prova agora ou não, você continua, né, mesmo sendo aprovado, você continua estudando com a gente. E eu vou deixar aqui também o link para você participar da nossa turma de 30 dias. Então essa turma de 30 dias é especificamente para a gente fazer a revisão dos principais pontos agora para esse próximo exame de suficiência. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo nesse momento que eu estou, disponibilizando agora, né, o vídeo, a turma vai estar com matrículas abertas e eu quero muito que você venha estudar com a gente nesse período de 30 dias para a gente fazer uma revisão final e você sair desses 30 dias aprovada no exame de suficiência, tá? Então agora a gente vai comentar a nossa questão de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e eu também estou contando com você para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando para o exame de suficiência e tragam eles aqui para a gente fazer uma revisão completa juntos, tá bom? Vamos aí à nossa questão de hoje. Questão número 3. Para melhorar o controle e a geração de informações mais tempestivas, a Asus Planos SA iniciou um projeto de desenvolvimento de um software para o controle das etapas do processo produtivo. A companhia incorreu nos seguintes gastos no processo. Do dia 1º de março de 2019 a 31 de agosto de 2019, foram gastos R$ 10.000 em uma fase considerada de pesquisas, na qual várias indefinições quanto às funcionalidades do software foram avaliadas. Do dia 1º de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, foram gastos R$ 30.000, mas não foi possível segregar os valores entre a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento. Do dia 1º de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020, foram gastos R$ 110.000 na fase de desenvolvimento do software. Nessa fase foi comprovada a efetividade do software, bem como a geração de benefícios econômicos futuros com a sua utilização. Ainda foram gastos R$ 15.000 com treinamento dos funcionários do departamento de produção para a utilização do software. No dia 1º de julho, 1º de 2020, nessa data, foi avaliado que o software estava apto e disponível para o uso. A companhia realizou testes de recuperabilidade do ativo e avaliou que o software em uso que o valor em uso do software era de R$ 130.000. A vida útil do software foi estimada em 5 anos, com valor residual de 10%, amortizado pelo método linear. Em 31 de dezembro de 2022, a companhia vendeu o software para um concorrente por R$ 65.000, tendo em vista ter adquirido outro software. Considerando unicamente as informações apresentadas e o disposto na NBC-TG 04, o resultado com a venda do software em 31 de dezembro de 2022 foi de: letra A, lucro de R$ 4.500, B, lucro de R$ 10.000, C, prejuízo de R$ 3.750, D, prejuízo de R$ 6.500. Bom, o que que ele está falando aqui? Ele passou por toda uma fase que ele resolveu então, fazer um projeto, ele iniciou um projeto para desenvolver um software, para ele ter controle do processo produtivo dentro da própria empresa. Então ele começou ali, fez um estudo, desenvolveu, passou pela fase de pesquisa, depois teve a fase de desenvolvimento, e então o software estava disponível, pronto para uso, apto para ser utilizado. Nesse momento, então, ele realizou lá um teste de recuperabilidade, avaliou o software, então ele teve um valor em uso de R$ 130.000. E aí ele tinha também já informações em relação à depreciação. Ele já sabia, então, a vida útil estimada do software
o valor residual, e ele, depois de tudo isso, ele vendeu o software lá em 31 de dezembro de 2022. Então, aqui ele ficou pronto para ser usado em 2020, em 1º de 2020, ele foi utilizado até o momento da venda em 31 de dezembro de 2022, e a questão pede para a gente o resultado, né, primeiro se é lucro ou prejuízo e o valor. Eu separei os dados aqui, tá, então teve inclusive as fases, né, a fase de pesquisa, a fase de pesquisa e desenvolvimento, porque ele disse que teve uma fase que não conseguiu separar, não conseguiu segregar exatamente o que seria pesquisa e o que seria desenvolvimento. Depois ele teve uma fase de desenvolvimento e aí por último teve a fase em que o software estava pronto e começou a ser utilizado. Bom, para a gente começar então a nossa questão, eu gostaria de relembrar alguns trechos importantes do CPC 04, tá? Que ele trata de ativo intangível, e isso vai ajudar a gente aqui na nossa resolução da nossa questão. E a gente já aproveita e faz uma revisão, né? Então, o CPC 04, que trata de ativo intangível, ele diz que um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade, o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. Então, aqui fala sobre a fase de reconhecimento, porque em algum momento aqui a gente não vai reconhecer esse ativo intangível desde o momento da pesquisa. Na verdade, esse ativo ele só ficou realmente apto para ser utilizado e com a esperança, então, com a expectativa de benefícios econômicos futuros, a partir de 1º de 2020, né, que foi a última fase dele. Para avaliar se um ativo intangível gerado internamente atende aos critérios de reconhecimento, a entidade deve classificar a geração do ativo na fase de pesquisa e ou na fase de desenvolvimento. Embora os termos pesquisa e desenvolvimento estejam definidos em expressões fase de pesquisa e fase de desenvolvimento, tem significado mais amplo para os efeitos dessa norma. Caso a entidade não consiga diferenciar a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento do projeto interno da criação do ativo intangível, o gasto com o projeto deve ser tratado como incorrido apenas na fase de pesquisa, que foi um caso que a gente teve aqui nessa primeira parte, que foi no período de 1º de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa ou da fase de pesquisa do projeto interno deve ser reconhecido. Então, a gente não reconhece fase de pesquisa. Os gastos com pesquisa ou na fase de pesquisa do projeto interno devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. Então, toda a nossa fase de pesquisa e essa fase que a gente não conseguiu segregar de pesquisa e desenvolvimento, ela vai ser considerada como pesquisa também e ela também vai ser considerada como despesa. São exemplos de atividades de pesquisa: atividades destinadas à obtenção de um novo conhecimento, busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados da pesquisa e outros conhecimentos, busca das alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços, a forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência do mercado para o produto do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível, ou, caso ele se destine ao uso interno da sua utilidade. Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível e a capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento do projeto interno, a entidade pode, em alguns casos, identificar um ativo intangível e demonstrar que este gerará prováveis benefícios econômicos futuros, uma vez que a fase de desenvolvimento de um projeto é mais avançada do que a fase de pesquisa. São exemplos de atividade de desenvolvimento: projeto, construção e teste de protótipo e modelo de pré-produção ou pré-utilização, projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam uma nova tecnologia, projeto, construção e operação da fábrica piloto, desde que já não esteja em escala economicamente viável para a produção comercial,
Projeto, construção e teste de alternativa escolhida de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas e serviços novos ou aperfeiçoados. O custo do ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente atribuíveis, necessários à criação, produção e preparação do ativo para ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. Exemplos de custos diretamente atribuíveis: gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração de ativos intangíveis, custos de benefícios a empregados, conforme definido na IBCTG 33, relacionados à geração de ativo intangível, taxas de registro de direito legal e amortização de patentes, licenças utilizadas na geração do ativo intangível. Os seguintes itens não são componentes do custo do ativo intangível gerado internamente: gastos com verbas administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais gastos puderem ser atribuídos diretamente à preparação do ativo para uso. Ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais, incorridos antes do ativo atingir o desempenho planejado, e gastos com treinamento de pessoas para operar o ativo. Bom, foi tudo isso aí que eu separei de trecho do nosso CPC 04 para a gente fazer essa revisão. Então, o que que a gente tem então, conforme tudo isso que a gente viu? Essa primeira fase de pesquisa, então, de 1º de março de 2019 a 31 de agosto de 2019, é uma fase de pesquisa. Ele diz lá que fases de pesquisa vão ser consideradas como despesa. Então, já coloquei aqui que vai ser uma fase de despesa. Do dia 1º de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, ele ficou em dúvida, não soube segregar o que seria exatamente pesquisa ou desenvolvimento. Então, nessa dúvida, o enunciado, ele também, o CPC 04, ele também indica que a gente deva considerar tudo como pesquisa. Vou colocar aqui então. Tudo como pesquisa, e essa fase vai ser também considerada como uma despesa. É que aqui a câmera está cortando o finalzinho da despesa aqui, tá? Mas para os alunos que forem pegar o slide, depois vai estar tudo escrito certinho, tá? E também no seu material, né, com a prova comentada. Para quem tem acesso à prova comentada, também vai estar escrito lá, perfeitamente descrito lá no seu material, tá? O treinamento dos funcionários com a produção também é considerado como uma despesa, e a fase de desenvolvimento já vai ser considerado como um ativo intangível. Então, o que que a gente tem aí? A partir de 1º de 2020, que o bem vai estar considerado como apto e disponível. Dessa forma, a gente vai ter então um valor contábil de R$ 110.000, e a gente vai fazer ainda a nossa amortização desse software. Então, para a gente considerar a nossa amortização, a gente vai considerar a partir do dia 1º de 7 de 2020, que é quando ele disse que estava apto a funcionar, tá, a ser utilizado pela entidade. Bom, o que que a gente tem aí para amortização? As informações diz que a gente tem uma vida útil de 5 anos, um valor residual de 10% e um método linear. Então, qual é a amortização, né? Então, a amortização é o valor amortizável dividido pela vida útil. O valor amortizável é o valor de aquisição menos o valor residual. Então, a fórmula da nossa amortização fica sendo o valor de aquisição menos o valor residual dividido pela vida útil. Aqui eu coloquei até um lembrete que essa aquisição não vai ser especificamente aquisição, porque no nosso caso aqui da empresa, ela não comprou esse software, ela mesma está desenvolvendo, então você também poderia ter utilizado o termo aí como valor de desenvolvimento, tá? Só para ficar explicado, porque valor de aquisição, o bem não foi comprado, né, foi desenvolvido pela própria empresa. Então, a gente vai ter aí uma amortização de 110.000 menos 10% do valor residual dividido por 5 anos. Isso vai dar para a gente um valor de amortização, aí aqui eu fiz a transformação dos anos em meses, tá, que vai dar um total de 60 meses. Então eu fiz a transformação aqui. Então a gente vai ter uma amortização de R$ 1.650 ao mês, tá.
O período do software, então, o software foi vendido no dia 31 de dezembro de 2022 por R$ 65.000. O período de 1º de 2020 a 31 de dezembro de 2022 dá um total de 30 meses. Então, 1º de 2022 é quando ele disse que o software estava apto para ser utilizado. No dia 31 de dezembro foi quando ele vendeu esse software. Então a gente tem aí um período de 30 meses. Então a amortização acumulada vai ser então, a nossa amortização mensal de R$ 1.650 multiplicado por 30 meses. A amortização acumulada vai dar R$ 49.500 lá no dia 31 de dezembro, tá, de 2022. A caneta tá péssima, né, a ponta tá muito grossa, eu não consegui ainda, afinar a ponta dela. Mas é isso, é o que temos nesse momento. Bom, então a gente tem aí, qual é o valor contábil desse bem no dia 31 de dezembro? Então, o valor contábil é o valor de desenvolvimento menos a amortização acumulada. Então, R$ 110.000 de desenvolvimento menos R$ 49.500 de amortização acumulada. A gente vai ter aí um valor contábil de R$ 60.500. E aí agora a gente precisa então, né, ele disse pra gente que esse bem, ele foi vendido no dia 31 de dezembro de 2022, ele foi vendido por R$ 65.000, e a questão pede pra gente o lucro ou o prejuízo dessa venda. Então, a receita de venda foi de R$ 65.000, o valor contábil nesse momento era de R$ 60.500. Com isso, a gente teve então um lucro de R$ 4.500. Gabarito letra A. Bom, pessoal, então essa foi a nossa questão de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando para o exame de suficiência. Tragam todos aqui para a gente fazer uma revisão bem completa e todo mundo junto. Também deixei aqui na descrição do vídeo vários links, entre eles o link para você baixar a prova com o gabarito e para você acompanhar essas questões, tá bom? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais.